tarde a todos. Eu estou aqui para fazer um breve resumo do que foi a minha fala hoje no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Infelizmente, tive um problema com as câmeras e acabou não sendo gravado o meu discurso de hoje, 10/3/2021. Portanto, vou fazer um breve comentário acerca do que foi apresentado. Claro, não tinha como não iniciar falando justamente da atual situação em que vivemos em nosso país, onde nas 24 horas de ontem, dia 10/3/2021, perdemos 2.349 vidas para o Covid-19. Isso é uma situação muito difícil para o nosso país. Foi o momento que eu pedi mais solidariedade entre as pessoas, porque é hora de unir forças na busca por uma solução para essa triste realidade. Mas como é um problema mundial, se torna muito difícil de resolvermos de imediato. Portanto, eu me atentei a uma situação. Fato é que a Secretaria Municipal de Educação do nosso município está aí obrigando os nossos professores a dar aula a partir da escola, ou seja, o professor vai sair da sua casa, não é isso? Se expor até as unidades escolares e de lá vai ser obrigado a ministrar suas aulas online. O pior disso tudo é que as escolas não estão oferecendo uma estrutura diferente da que o professor tem na sua casa. Ou seja, o professor vai transmitir a sua aula da escola, porém vai utilizar o seu celular pessoal, o que ele poderia fazer tranquilamente de dentro da sua casa, né? Então é uma situação que a gente entende que, por mais que seja amparado por leis, mas nós necessitamos de ter um pouquinho mais de senso de ser humano e saber que temos professores que estão aí prestes a se aposentar. São professores que necessitam de um olhar especial, de cuidados, porque a gente sabe que uma vez contraindo essa doença, o grupo de risco se torna bastante difícil, né, para a sua cura, uma vez que o sistema de saúde não oferece os cuidados necessários, principalmente se tratando do nosso município. Portanto, nada mais justo que disponibilizasse a escola para o professor, porém, dá-se a ele a condição de transmitir as suas aulas de dentro da sua casa, desde que não há prejuízo nenhum para o aluno. Esse é um ponto bastante interessante. Só que não parei por aí, eu fui mais além ainda no meu discurso e abordei a situação do nosso distrito de Ibiajara. Ibiajara, enquanto distrito, deveria ter uma visibilidade maior, ou seja, deveria ter em Ibiajara uma subprefeitura, por exemplo, mas na verdade nós não temos nem sequer uma pessoa representante com a autonomia para realizar pequenos reparos, né, sem antes estar aí, de certa forma, entrando em contato com a prefeitura, e isso nos coloca numa situação muito, mas muito difícil. No meu discurso eu fui mais além ainda e coloquei o seguinte: me lembrei da rua de acesso à igreja, ou seja, da igreja ao cemitério, que é uma rua que está totalmente destruída por ação das chuvas. Não é uma rua pavimentada, portanto, está numa situação intrafegável. Para isso, eu apresentei como solução uma coisa básica, que faz você fazer muito gastando pouco, ou seja, pouquíssimas horas uma reta escavadeira, atrelada ao trabalho dos funcionários da prefeitura, seria suficiente para dar uma condição de trafegabilidade nessa rua. Coisa bem simples, mas que infelizmente não está sendo feito. Ao falar dessa questão da igreja ao cemitério, eu me atentei também a um detalhe que a população de Ibiajara sofre muito,
que é a questão do próprio cemitério, a desorganização. A gente sabe que a família enlutada, com toda a dor do luto, ainda tem que desembolsar cerca de 400 a 500 reais para pagar um coveiro para que possa, né, realizar o sepultamento de seu ente querido. Agora imagine uma situação dessa. Uma simples nomeação por parte da prefeitura seria, né, suficiente para sanar esses problemas. E aqui eu vou mais além e gostaria de relatar a situação que Ibiajara vive hoje no quesito aí de calçamentos. Nós sabemos que há uma empresa fazendo transporte de rejeito de garimpos e são caminhões pesados. O calçamento de Ibiajara não suporta, já estourou em diversos lugares, são diversos buracos nas ruas e infelizmente isso já acontece há meses e não foi sanado o problema ainda. Inclusive estão tentando fazer o desvio para uma outra rua que também a população de lá não está aceitando. E há alternativa. Se não tivesse jeito, a gente ainda ia pensar na maneira apenas de sanar esse problema. Mas infelizmente a gente sabe que é um pouco de falta de determinação em resolver. Porque segundo moradores locais, tem a possibilidade de desapropriar ou alugar terrenos próximo a Santa Maria para que fizesse esse transporte apenas aí por 2, 3 meses, que for o caso, e logo após, né, reflorestar todo o caminho e voltar a ser a mata nativa que era antes, sem prejuízos nem ambientais e nem tampouco a população local. A gente sabe que a prefeitura pode e deve sanar esses problemas que afeta a nossa sociedade. No mais, parabenizei os professores pelo retorno às aulas que está começando e pedi a Deus para que proteja todos, né, os nossos profissionais de educação, que são verdadeiros guerreiros, que estão aí vivendo a pandemia e ainda sustentando a educação do nosso município. Muito obrigado e que Deus proteja a todos.